Bem, amados, o tema da nossa ministração de hoje está ligado à nossa compreensão de relacionamento com Deus. E uma coisa que é interessante é que quando um homem ou uma mulher estão entre eles conversando, uma das coisas que a gente mais prioriza é que nos ouçam. Mas às vezes não é somente ouvir, mas é ouvir. Não é só simplesmente o som, mas a compreensão do som. Porque existem pessoas que elas ouvem, mas elas não compreendem. Às vezes eu costumo dizer que ouvir é mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Eu estou falando e alguns estão buscando, se esforçando a ouvir a minha voz. Falar nisso eu podia ter que aumentar um pouco o microfone, porque senão eu vou terminar a pregação rouco. Mas a gente também está ouvindo o som dos ventiladores. Chega um momento de tanto ouvir esses sons dos ventiladores, você acaba ignorando esse som, porque não lhe interessa. Quem tem carro sabe que se você pega o carro, o seu carro ele bate, ele tem sons, ele bate, você está dirigindo o carro, está tudo bem. Mas se um novo som, naquele bate-bate, surgir, o motorista identifica. O motorista tem alguma coisa batendo, tem alguma coisa fazendo um barulho que não tinha no carro. Porque ora ele está ouvindo e ora ele está escutando. Mas quando a gente olha para Deus e a gente entende o caráter do Senhor, onipotente, onisciente, onipresente, e por ser onisciente, Deus sabe tudo e Deus ouve todas as coisas. Mas uma das coisas que Deus faz e que Deus pode é não ouvir. E existem momentos em que Deus ele não ouve. Existem momentos em que a voz do Senhor ou o ouvido do Senhor ele se fecha para nós. Ele se fecha para ouvir alguns. Muitas vezes o fechar dos ouvidos de Deus acontece para que ele não venha com justiça, para que ele não venha e nos destrua. Muitas vezes o ouvir de Deus, o fechar dos ouvidos de Deus acontece para que a gente ganhe tempo e se arrependa. Muitas vezes o ouvir de Deus se fecha porque ele já não atura mais. Ele diz, olha, chega, eu não quero mais ouvir, estou cansado disso. Apóstolo, mas Deus não se cansa. É verdade. Mas isso é uma forma humana de pensar Deus. Deus é muito além do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. E na nossa limitação humana, a gente diz, Deus se cansou. Em Jeremias capítulo 7, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem supliques, porque eu não te ouvirei. É forte essa palavra, não é? Aumenta um pouquinho aqui, por favor. Tu,
pois, não ores por este povo. Diga misericórdia. Deus está falando com Moisés. Moisés, não ore mais por esse povo. Deus está falando com Isaías. Não ore mais por este povo. Deus está falando com Josué. Não ore mais com este povo. Deus está falando com Abraão. Não ore por este povo. Deus às vezes fala com a gente. Não ore mais por esse povo. Aí você vai dizer assim, apóstolo, será que estavam todos ali desconectados? Todos ali tinham quebrado sua contrição? Claro que não. Mas havia uma grande massa, uma grande quantidade, um número representativo do povo que havia se desviado, havia abraçado o pecado, havia entrado em desobediência, e Deus disse, olha, não ora por eles. Eu não vou te ouvir. Jeremias é um profeta que teve um ministério complicado, porque Jeremias foi um profeta que anunciou ruína. Nos dias de hoje, onde a gente vai, algumas pessoas vêm para a igreja, vão para culto de oração, vão para círculo de oração, vão para reuniões mais avivadas, mais carismáticas, porque estão buscando o falar de Deus, querem ouvir a voz do Senhor, querem ouvir a voz de Deus, querem saber o que é que Deus vai falar, o que é que Deus tem para dizer, o que é que Deus tem para orientar, o que é que Deus tem para acertar. E o Senhor diz assim, olha, eu não vou falar mais com esse povo não. Enquanto a gente vê um tempo que as pessoas procuram a palavra de bênção, a palavra de prosperidade, a palavra de transformação financeira, estrutural, estruturante, aí o Senhor bota um profeta como Jeremias e diz, Jeremias, você vai profetizar a ruína, para que haja arrependimento. Você vai profetizar que os muros de Jerusalém vão cair, para que o povo de Israel se arrependa. Você vai profetizar que o rei vai perder o trono, para que ele se converta. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que um profeta com a autoridade de Jeremias seria aceito nos dias de hoje? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O evangelho é uma pregação semelhante à de Jeremias. O evangelho é uma pregação que anuncia que o machado está posto ao pé da raiz. O evangelho é uma pregação que anuncia que o homem que não se arrepende entra em condenação. O evangelho é uma pregação que anuncia que o Senhor tem seu juízo sobre nós. Mas chega um momento em que Deus faz uma declaração dessa, diz, não ore mais por eles, porque eu não vou ouvi-los. Deus fez essa declaração porque aquele povo havia absolvido o pecado. Gente, irmãos, irmãs, existe uma coisa entre consciência e consciente, entre conhecimento e ignorância, entre discernimento e pecado. Quando você não tem entendimento do que é, Deus leva você ao conhecimento do que é. Deus ignora o tempo da sua ignorância. Deus não leva em consideração o tempo em que você não sabia. Mas quando Deus lhe dá a verdade, Ele te liberta das cadeias. Quando o Senhor entrega a verdade, Ele leva o homem ao conhecimento necessário para ter uma vida boa, plena e abençoada. Porque a palavra de Deus diz, João, que o Senhor, Ele dá vida e a dá em abundância. Em outras palavras, Deus não vai ficar devendo a ninguém. Escute isso. Deus não deve nada a ninguém. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, todo conhecimento necessário
para que você tenha uma vida abundante, Deus já te deu. Todo conhecimento, toda revelação, tudo que a nosso coração é necessário, a Bíblia diz que Deus tira a confusão e traz a libertação e a vida abundante em Cristo. O problema é que os homens, eles pegam a verdade e transformam a verdade, conduzem a verdade no sentido de pecado, no sentido de soberba, no sentido de suas próprias vontades. E o pior é que os homens, eles esquecem. Eles esquecem. A gente esquece. Às vezes, eu penso que é ingratidão. Confesso. Muitas vezes eu penso, será que é ingratidão minha? Será que é ingratidão esquecer? E lá no fundo, há um misto de ingratidão junto com esquecimento. Porque diferente dos homens, que os homens esquecem, os homens mudam, os homens distorcem a verdade, Deus, ele é perfeito em memória. Então, por que Deus é perfeito em memória? Porque existem 3 tempos no tempo. 3 tempos no tempo. Existe o passado, existe o presente, existe o futuro. Para nós, homens e mulheres, seres humanos, existe passado, presente e futuro. Mas para Deus, tudo é presente. Como isso, apóstolo? Como é que é isso, apóstolo? Tudo é presente? Eu também não sei. Eu sei que isso é coisa de Deus. Só serve para Deus. Só quem entende é Deus. Só quem sabe é Deus. Então, tudo está sempre presente na sua vida, no seu agir. Deus, a presença de Deus é a mesma de hoje, que é a mesma de ontem, que é a mesma da entrega da Torá lá no Monte Sinai, que é a mesma da quebra do pecado lá, da obediência lá no Éden, que é a mesma lá do Apocalipse, no cumprimento, quando ele diz, é chegado o reino dos céus, eu sou o alfa e o ômega, porque tudo é presente na presença de Deus. Tudo é presente. O homem esquece, o homem distorce. E o interessante é que Deus chamou Jeremias e disse, Jeremias, eu não vou mais ouvir esse povo. Diga para a pessoa que está do lado assim, Deus não vai ouvir mais. E por que é que Deus não ia ouvir mais Israel? Gente, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Tem muita festa, que se você for botar o paralelo lá em Israel, a gente vai ter um paralelo aqui no Brasil. A festa dos tabernáculos, quem vai para Israel, quem celebra lá, lembra muito as nossas festas juninas. E quando chega Hanukkah, lembra muito a celebração Natal. Quando chega Purim, lembra muito o Carnaval. Só que o que acontece é que os homens vão distorcendo. Vão quebrando os princípios, vão tirando a glória de Deus e colocando em algo ou em alguma coisa. E lá em Jerusalém, Deus disse, eu não vou mais ouvir esse povo não. E o Senhor chama Jeremias e diz assim, porventura você não está vendo o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Jeremias, você é olho de Deus. Meu irmão, você é olho de Deus. Minha irmã, você é olho de Deus. E o Senhor diz assim, olha profeta, por que você não vai orar mais? Você não está vendo o que eles andam fazendo?
Você não anda vendo o que estão fazendo nas ruas de Jerusalém e nas ruas das cidades de Judá? E o que aquele povo andava fazendo, irmão? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para provocarem a ira de... Só vi duas pessoas falando aí. Para provocarem a ira de... Os filhos apanham lenha e os pais fazem o quê? Acendem. E depois o que acontece? As mães, as mulheres preparam e fazem. Para quem são os bolos? Vocês estão lembrando de alguma coisa? Não. Cuidado com o espírito desses dias, para ele não te pegar. Porque o Senhor diz, eu não vou ouvir o clamor de quem se rebela. E o principado desse bairro, desse estado, se levanta aí. E é um principado de rebeldia, é um principado que nula a sua oração e quebra o seu pacto com o trono. E o Senhor diz, não ore, profeta, porque eu não vou ouvir. Porque toda adoração é a rainha do céu. E toda adoração quebra a minha aliança. E por que é que Deus diz para não orar? Porque tem a revelação, mas cai no pecado. É igual aquele pessoal que chega perto do pré-caju, briga com a esposa. Para ir para o carnaval. Chega no pré-caju, acaba o noivado, termina o namoro. Porque quer ir para farra. E fica esperando, sabe? Não, mas Deus é misericordioso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns pulinhos lá no fogo do São João, vou soltar minhas bombinhas, eu vou lá comer as minhas canjicas lá no arraial, eu vou comer os meus melões lá no Egito, depois eu volto, Deus me perdoa. A Bíblia diz que você está fazendo algo condicionado, entendido, compreendido e com a percepção e o Senhor diz, eu não ouço. Sempre na história do crente vão chegar dias em que você vai ser testado na sua aliança e nos seus valores. Você vai ser testado naquilo que Deus te chamou. Você vai ser posto na balança. Tekel, Luiz Parzim. Você foi provado. E qual foi o peso que você foi encontrado? A nossa aliança é com o trono do Altíssimo. E a palavra profética para nós hoje é: não abra mão da herança do trono. A palavra profética para nós é hoje: o Senhor tem preparado grande resposta a esta congregação, mas não abra mão da tua bênção, não negocie com a rainha do céu a tua vitória, se mantenha na presença do rei, porque ele já levantou o seu cetro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga para o irmão que está falando assim: você é inteligente. Diga isso para 3 pessoas: você tem a mente de Cristo. Se você tem, diga amém. Irmão, a mente de Cristo é livre. A mente de Cristo é livre. Cão não entra na mente de Cristo. Cão não domina a mente de Cristo. E não sou eu que estou lhe dizendo que você recebeu essa mente. Quem diz isso é a palavra de Deus. Então uma coisa na minha cabeça, eu fui pecar, eu fui me prostituir, eu fui fazer isso, fazer aquilo outro. Você fez porque você quis. Porque você foi livre, está escrito: se o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Porque Deus é verdadeiro e mentiroso somos nós.
Deus é verdadeiro, e quando Ele diz que te libertou, Ele te libertou. Se fosse eu que dissesse para você, você está livre, eu, Cândido Mainá, você podia duvidar, mas não sou eu que te liberta. Quem te liberta é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele pagou o sangue, Ele derramou, Ele deixou um túmulo vazio para que você seja verdadeiramente livre. Para que o homem não esqueça, o Senhor sempre levanta memoriais. Sempre vai existir memoriais para que os homens não percam a referência. Memoriais que lembram aos homens de situações, de épocas, de eras, de realizações. E quando o homem esquece, quando o homem se desvia, acontece dele cair de novo no mesmo problema. Segunda Guerra Mundial. A morte do povo judeu. Em Israel, nada mais justo. Tem um museu, Yad Vashem, que é o memorial do Holocausto. Lá chama Yom Shoah. Na cidade de Berlim, na Alemanha, tem um memorial. No centro da cidade tem um mar de concreto com um monte de caixões pretos, quadrados. E no centro daquela praça, com um monte de caixões pretos, tem um memorial do Holocausto embaixo. Até alguém reclamou porque não tem nada escrito. Você só descobre se você for lá entre os caixões e descer no subsolo. E o pessoal disse, então tem que ter alguma coisa escrito, para que se saiba que isso aqui lembra as atrocidades que nós cometemos. Lá na Alemanha também existe o campo de concentração de Auschwitz, mantido do jeito que era quando mais de 6 milhões de judeus morreram em campos semelhantes àqueles. Os memoriais, eles existem para que o homem não esqueça. Deus colocou memorial na roupa do povo judeu. Deus colocou memorial na comida do povo judeu. Deus colocou memorial nos ouvidos do povo judeu. Deus colocou memorial nos olhos do povo judeu. Todos os sentidos do povo judeu foram visitados por memorial. Diga assim, Deus é um Deus de memorial. A palavra memorial é um registro escrito. O testamento da vontade de Deus que não se distanciou. Mas nós, através do pecado, é que nos distanciamos dele. Por isso Deus preparou para nós um memorial. Qual foi o memorial que Deus te entregou? Pergunta a pessoa assim, qual foi o memorial que Deus te entregou? Deixa eu lhe dizer, se prepara. Está sentado, quem estiver sentado, senta. Quem não estiver sentado, é melhor sentar. Porque o memorial pode vir sobre você. Deus lhe entregou o Espírito Santo. Ele é o teu memorial, Ele é o teu consolo, Ele é a presença poderosa de Deus, Ele é o memorial irrefutável, Ele é o memorial de vida, Ele é o memorial de paz. O Senhor te entregou o memorial. E não tem como você fugir. O Espírito de Deus vai estar dentro de você 24 horas por dia dizendo, não esqueça que o Senhor é Deus. Não esqueça que Cristo Jesus morreu por você. Não esqueça que Ele é Deus. Não esqueça que Ele é o Senhor. Não esqueça que Ele te entregou o poder para pisar em serpentes e pisar em escorpiões, para todo o poder do diabo ser submetido àquele que crê no poder do Senhor. Porque está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor entregou à igreja um memorial. O Espírito de Deus que habita em nós é o memorial que está em nós. E o memorial que arde em chamas.
Oh, aleluia. Quem tá em pecado, está afastado. Mas quem se reconciliou com Deus, quem ouviu a voz do Senhor, quem atentou à sua chamada, quem se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo, recebeu dele um memorial. Quando a gente, hoje é celebrado o Dia dos Namorados. Eu lembro que quando eu conheci a pastora, e comecei a ter a ideia de namorar com ela, só foi ideia. Eu disse, rapaz, não vai me dar atenção não, essa moça é muito bonitinha, eu sou muito feio, ela vai... Mas eu sou grato a Deus, porque o que seria dos homens feios se não fosse as mulheres bonitas de mau gosto, né? Aí eu me aproximei, fui chegando como um gato, sabe, com as unhas guardadas. E quando ela disse que aceitava namorar comigo, no dia 6 de outubro, mais ou menos, dei 6 para 7, que foi no outro dia. Quando foi no dia 31 de dezembro, eu já entreguei para ela o anel de compromisso. Bota logo no dedo aí. Para você não esquecer que tu tem um memorial, temos uma aliança. Enrolei ela uns 4 anos ainda, mas ela tem aliança já. Está lá em casa ainda. O memorial nos lembra. O memorial nos dá referência. O memorial nos mostra qual o nível de compromisso que nós temos. Mas eu queria que você parasse para você pensar entre você e Deus. O Senhor te entregou o memorial, o Espírito Santo, a força mais poderosa da terra, a mais poderosa do universo. Deus colocou em você. Agora a pergunta é: você tem honrado esse memorial? Diga misericórdia. Mas o Senhor te chama hoje: honre o meu memorial, porque eu quero ouvir a tua oração. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Porque sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavra vã, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmão, preste atenção no que está escrito aqui. Ninguém vos engane com palavra de enrolação, com palavra de nhenhenhê, como diz hoje no tempo moderno aqui, com mimimi. A palavra diz: ninguém nesse quadro, nenhum devasso. O que é devasso, irmão? É aquela pessoa que faz tudo do jeito que quer, da forma que quer, na hora que quer, não respeita ninguém, não respeita a autoridade, não se submete à moral. Ele é um devasso. Nenhum impuro. O que é um impuro? Aquele que tem contato com o morto, segundo a Bíblia. Como é que alguém se faz impuro tendo contato com o morto? A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão mortos. Toda vez que eu tenho contato com aqueles que não creem, e o meu contato é sendo influenciado e não influenciando, eu estou sendo impuro. Eu tenho que me lavar. Porque é uma coisa que a gente tem que entender. A gente não pode deixar de viver no mundo, a gente não pode deixar de ter contato com as pessoas que não são crentes, a gente não pode deixar de ter amigo não crente, a gente não pode deixar de ter relacionamento com uma pessoa que não é crente. A gente tem que estar em contato com eles, mas para que a gente influencie e não ser influenciado. Por quê? Porque em vós habita o memorial de Deus. O Espírito que habita em você tem poder. O Espírito que está em você tem poder, tem autoridade e foi constituído pelo Senhor do Universo.
Toda vez que um crente se permite ficar impuro, ele se permitiu, porque não há autorização, não há poder, não há principado, não há potestade que possa fazer o joelho de um crente dobrar. Se o joelho de um crente se dobra para um demônio, é porque ele permitiu, mas o Senhor colocou em você autoridade para vencer. Foi tão difícil. Ela conversou tanto no meu ouvido que eu caí. Caiu porque quis. Ele me fez tanta raiva que eu perdi as estriveiras. Você perdeu porque você quis. Aí eu estava com medo de ficar magoado comigo, por isso eu menti. Mentiu porque quis. O Senhor te deu autoridade para viver a verdade. O Senhor te deu autoridade para vencer todo o mal. Irmão, qual é a maior prova disso? Para mim, uma das grandes provas de que há poder no Espírito de Deus que visita o homem. Eu não vou falar, não vou dar nome não, tá? Mas existe situação, vou dar um exemplo. Vá na igreja do meu irmão. Aqui no Coqueiral. Ele não tem centro de tratamento, não tem clínica de reabilitação, não tem nada disso. E a quantidade de jovens que tem lá, que eram usuários de crack, e agora são usados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não foram para a clínica de reabilitação, eles não foram para spa, eles não tomaram remédio químico, eles não tomaram nada. O que eles tomaram foi a dose mais poderosa, o Espírito de Deus. O crack é invencível. Invencível é meu Senhor. Porque quando ele entra, ele assume o controle. Mas ele não resistiu e caiu. Caiu porque quis. Porque a palavra diz que o Senhor deu a ele poder. Deu a ele poder. A gente foi chamado, irmão. O caminho está cheio de serpente, cheio de escorpião. A gente foi chamado para andar assim, ó. Pisando em serpente e escorpião, porque todo o poder do inimigo não pode te vencer. Para você pisar na cabeça do diabo. Sabe o que é um evangelho? Onde existem pessoas que não estão vivendo baseado em idolatria. E não é só idolatria de ídolos, de imagem de escultura, porque tem gente que tem idolatria por pessoa. Tem gente que tem idolatria por trabalho. Tem gente que tem idolatria até por... Fica falado, não falar não. Time de futebol, falei. E eu vou ter muito pastor que é idólatra. Você olha, irmão, idolatria é tudo que você ama mais do que Deus. Não precisa se prostrar, é só colocar no lugar dele, porque se existisse um primeiro lugar, já era de Deus. Mas Deus não é o primeiro lugar, Deus ocupa um lugar que não existe numeração, Ele é. É porque... Eu me lembro, numa época que ia ter uma decisão do... Acho que era da Copa. Acho que era a Copa. Aí, chegou uma pessoa e disse assim, e aí, vai ter culto em sua igreja? Eu disse, por que não? Era menos gente do que agora, né? Por que não? Não, porque vai ser a final da Copa. Aí, vai. Na hora do culto, vai. Mas lá na nossa igreja a gente vai fazer assim. Depois do pessoal não deixar de ir para a igreja, a gente vai botar num telão o jogo. Depois de terminar o jogo, a gente começa o culto. Aí você começa a pensar, quem é que vem primeiro? É porque chegou na hora do culto, tem um jogo.
Aí primeiro o jogo, depois o culto. Deixa eu dizer uma coisa. Meu Deus não espera não. Meu Deus chegou primeiro, Ele é Deus. Se tem jogo, se não tem jogo, deixa o jogo para depois. Eu acho que foi nesse jogo que o Brasil tomou de 7-1. Eu acho que até esse negócio de 7 veio bem a calhar, né? 7-1. Por que 7-1? A idolatria, meu irmão, é abominação contra Deus. E Deus não ouve. Pessoas que diante do trono não têm mantido essa herança com o reino. Um evangelho sem arrependimento, Jeremias não viveu esse tempo de evangelho. Jeremias não foi contemporâneo de Paulo, mas um evangelho sem arrependimento, Jeremias tem uma boa definição acerca disso. Ele diz assim, olha, pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O Senhor diz, você está pensando que isso aqui é o quê? Você está pensando que a minha presença é o quê? Você está pensando que o meu poder é o quê? Você está pensando que a minha autoridade é o quê? Evangelho sem arrependimento é uma casa de salteadores. Quem sabe o que é salteador? Diga misericórdia. E quem é que está sendo roubado, meu irmão? Quem é que está sendo roubado? É Deus, é? Coitado. O diabo veio roubar, matar e destruir, não foi a Deus. Deus não se toca. Veio roubar, matar e destruir, foi eu e você. Eu não quero ser destruído. Eu não quero ser roubado. Eu não quero ser enganado. Por isso temos que viver o espírito da verdade. O Evangelho é uma vida de testemunho, uma vida de decisão, uma vida de empenho e uma vida de verdade. Evangelho é testemunho, porque você tem que mostrar quem você é em Cristo. Decisão, você tem que estar decidido, porque se você não tiver decidido, o diabo lhe passa a perna. Empenho, você tem que se empenhar na sua decisão. Você tem que estar ali e viver a verdade que você recebeu do trono. Verdade clara, evidente. Uma vida clara, uma vida correta, uma vida agradável. Tem que ser com empenho, tem como? Olha, essa rua daqui é a rua que eu tomava pinga. Para ir para minha casa, eu tenho que passar por essa rua daqui. Mas tem uma rua por lá e tem uma rua por aqui. Eu vou por lá. Eu estou me empenhando. Ah, olha, aquela esquina dali, que tem a padaria, é naquela esquina que vendiam droga. Mas eu preciso comprar pão. Tem outra padaria, 3 quarteirão lá dentro, eu vou comprar na de lá. Empenho. Empenho. Fazer algo que você pode fazer. Colocar o seu coração no propósito oposto ao pecado. Deus vai te honrar. Que quando você eventualmente for alcançado pelos que estavam ali, eles vão dizer, Deus fez algo na vida dele. Empenho. Por empenho. Por obediência. Por temor. Por vida. Por expectação. Por espera. Eu estou esperando, estou aqui nesse poço, eu estou aqui, as águas vêm, ninguém me ajuda a descer na água, eu estou aqui esperando, já estou há 38 anos, eu não tenho amigo, eu não tenho nome, eu estou caído. Jesus rolar, tem alguém que está sofrendo. Não tem nome não, mas ele tem alguém que tem um nome sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Está caído, eu vou levantá-lo. Há 38 anos, enfermo, esperando o mover das águas. E o Senhor que fez as próprias águas foi até ali e disse, levanta, toma o teu leito e anda. Eu quero dizer para você que o Senhor tem dito isso para muitas pessoas aqui.
Para você começar a andar, porque Deus quer fazer você prosperar. Uma escolha alimentada por dois argumentos, um argumento de vida e outro de morte. Aceitar Jesus ou não aceitá-lo. Só tem ônibus por 2 pontos. Aquele, Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê? Mas por que a condenação vem assim tão fácil, apóstolo? Porque a salvação também foi dada de graça. Está entendendo isso? Não sei se vocês não estão me compreendendo. Por que a condenação? Porque se Deus é tão bom, por que Ele condena o homem assim com tanta facilidade? Deus não condenou ninguém com facilidade, filho. Deus manda o Espírito Santo, Deus manda a palavra, Deus manda testemunho, Deus dá de graça a salvação, mediante arrependimento, e passa por isso tudo e o homem não quer viver a sua vida de devassidão. O que você acha que vai acontecer? Só existem 2 caminhos, ou céu ou inferno. Se não quer o céu, escolher o quê? Só tem 2 caminhos, diga comigo, só existem 2 caminhos. Só tem 2, é igual um botão desse aqui, olha. Liga, desliga, liga, desliga. Não tem meio liga. É igual ao princípio de informática, princípio binário, 0 ou 1. Ou é, ou não é. Ou sim, ou quente, ou... Você que escolhe. Agora, Deus fala e o homem é quem decide. Decide ouvir a Deus ou não ouvir a Deus. Se você está aqui hoje, eu quero perguntar a você, você decidiu o quê? Responda para o Senhor. Eu preciso aprender que Deus fala com o homem. Quantos creem que Deus fala? Deus fala com o homem. Agora, nós nos revestimos de um orgulho. O orgulho é gordura no coração. Mata o homem, entope as vias coronárias, causa infarto. Deuteronômio 17 dá um exemplo do que é o esquecimento na alma do homem. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e então nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. O Senhor, falando para Israel, ainda no deserto, através da boca de Moisés, quem liderava Israel ainda era Moisés, e o Senhor diz para ele, olha, escreve isso aí logo, abra sua Bíblia, Deuteronômio 17, abra sua Bíblia, Deuteronômio 17. Verso 14 em diante. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus dentre os teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr um homem estranho sobre ti, que não seja o de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si o quê? Não multiplicará para si o quê? Nem voltará o seu povo para multiplicar os... Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Tão pouco para si multiplicarás, para que... Tão pouco para si multiplicará o quê? Para que o seu coração não se desvie, nem o quê? Prata, nem multiplicará muito para si. Será que quando se assentares sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e terá consigo
e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus e para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino e os seus filhos no meio de Israel. O Senhor disse o quê? Quando vocês entrarem na terra e possuírem o rei, pedirem um rei. Agora, veja o que é uma pessoa quando ela se distancia da instrução. Essa instrução foi dada por Deus, essa instrução estava escrita, era conhecida, e os reis, eles eram expostos a isso. Agora, também Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Ele tinha mais de 1.500 cavalos. Também Salomão fez 300 escudos de quê? E também fez escudo de prata. Para quê? Para botar na casa dele do Jordão. Para arrumar lá a casa com 300 escudos de ouro. Não é folheada a ouro não, é de escudo de ouro. E o rei Salomão amou o quê? E o pior, porque o texto dizia que ele não podia ter muitas mulheres, era judia. Aqui não era judia, muitas mulheres. E o que aconteceu com Salomão? Se tornou idólatra. Porque fez tudo que Deus não mandou ele fazer. A palavra está próxima a nós. A palavra está diante de nós. A palavra está em nós. O Senhor nos tem dado palavra para a obediência. E por mais que a gente corra, por mais que a gente negue, por mais que a gente rejeite, por mais que a gente renuncie, por mais que a gente se distancie, Deus tem sua mão sobre nós. E Ele sempre nos pega. Quando Deus tem uma aliança com você, Deus vai lhe pegar. Diga para a pessoa que está assim, se Deus tem uma aliança com você, Ele vai te pegar. A gente vai na nossa viagem para Israel, ano passado, ia com a gente o pastor Heleno, foi o meu pastor aqui no Aracaju. E o pastor Heleno, ele era aquela pessoa assim, ele era um crente morno. Era de muito compromisso com Deus. Ele tinha conhecimento e tudo. E aí alguém, não sei se foi o pai dele, não sei se foi o irmão dele, ele viu esse irmão às margens da morte. E pensou, olha, não tem jeito não. E até aquele dia, ele viveu enrolando Deus e se distanciando do Senhor. Mas naquele dia, ele tentando se desviar, tentando se distanciar. E aí, acho que foi o pai dele. O pastor, que... Não sei se foi um irmão. Sei que alguém da família dele ficou muito doente. Foi um irmão, não foi? Aí ele fez uma aliança. Se o Senhor salvar meu irmão, eu vou te servir. Ele correu, mas Deus pegou ele. Não adianta você correr. Se você tem uma aliança com Deus, Deus vai te pegar. Vai te colocar no encruzilhado se você decide agora. Agora, se ele passasse dali, não voltava mais não, filho. Não adianta orar, eu não ouço mais. Hoje, a palavra hoje é a palavra de salvação. Palavra de salvação que chega aos nossos corações para que possamos decidir. Palavra de salvação que vem sendo pregada e pregada e pregada e pregada e pregada e pregada, chega ao nosso coração hoje. Milhares de pessoas têm ouvido essa palavra. Espalhado pela terra, milhares de homens, milhares de mulheres têm ouvido essa palavra. O testemunho é vivido por milhares de homens e milhares de mulheres, e os frutos, os quais nós conhecemos a procedência, o Evangelho de Cristo. Os mandamentos de Deus não inviabilizam nada na vida do homem,
mas a sua obediência leva o homem, a sua desobediência leva o homem à morte eterna. Se Deus manda, não inviabiliza. Mas quando nós desobedecemos, mesmo que você tenha uma vida normal, mas a morte eterna é inevitável. Por isso hoje o Senhor nos chama à reflexão de quem somos em Cristo. Hoje o Senhor nos chama à reflexão de quem você é em Cristo. Hoje o Senhor te chama para perguntar em quem você está em Cristo. Como está a sua aliança com Ele? João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu o amarei, eu o ouvirei, e ele me ouvirá. Eu o amarei, e ele verá quem sou, e eu saberei que ele é meu servo. Eu o amarei, e ele será resposta, e eu serei para ele resposta. Eu o amarei, e não o deixarei órfão, não o deixarei partir, não o deixarei se perder. Eu o amarei, ele será meu servo, e eu serei o seu Deus. A nossa sugestão hoje: deixe Jesus se manifestar a você hoje. Deixe que Ele seja teu Deus. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir a sua contrição. Ele quer ouvir a sua entrega. Ele quer ouvir o seu coração se prostrando diante do trono. Feche os seus olhos.